Pessoal, aula 3, intro, tá? Então a terceira aula, aliás, essa aula fecha a primeira parte, tudo que a gente precisa saber para fazer o primeiro teste, tá? Então vamos lá, essa aula já é um pouco mais pesada, tem mais material. Por exemplo, a gente começou a estudar objetos no plural e agora a gente está vendo duas perguntas para começar aqui, ó. Primeiro a gente tem what's this e what are these, tá? De primeiro, ele dá afirmativa no singular, afirmativa no plural. Por exemplo, essa primeira afirmativa, this is a clock, né? A gente estudou que o this is eu posso usar tanto para objetos e para apresentar pessoas. Então, se alguém entra aqui e é meu amigo, por exemplo, e eu vou apresentar, eu falo, hello, this is my friend Jonathan, né? Por exemplo. E nesse caso, a gente está usando com objetos singular. No primeiro aqui, por exemplo, ó, this is a clock, this is a door, this is an eraser, tá bom? Eu estou simplesmente afirmando. E embaixo a gente tem um plural. Então aqui eu falei, isto é um relógio, e aqui eu falei, essas são chaves. Agora, olha a pronunciação. Esse aqui a gente fala assim, ó, this, tá? O som de E, this. O plural, você tem que lembrar da letra I e falar, ó, these. Então, these are keys, tá bom? Depois a gente tem what's this, uma pergunta bem famosa, né? What's this? It's a book. What's this? It's a box. Agora, nota o seguinte, você vai ver em alguns livros, você vê assim, what's this? E vai ter this is a book. Não tem importância, você pode usar o this is. Eu só não acho bom, tá? Eu prefiro já acostumar, toda vez que tiver uma pergunta e for possível, usar um pronome. Ou seja, o I, you, he, she, it, we, you, they. Agora a gente está vendo o seguinte, que a gente vai usar o it para objetos no singular e a gente vai usar o they para objetos no plural, tá? Então, por exemplo, aqui, eu falei assim, what's this? Aí a pessoa respondeu, oh, it's a book. Se for no plural, coisas, né? Aqui no caso eu estou usando earrings, que são brincos, né? No plural. Eu falei, what are these? They are earrings. Tá bom? Tá. Depois, a gente viu o seguinte. Aqui em cima, eu botei uma afirmativa. Primeiro, ó. This is your wallet, que é uma frase que você já sabe, né? Isto é sua carteira. This is your wallet. A gente aprendeu com o verbo to be que para a gente fazer uma pergunta, não adianta você simplesmente trocar a entonação, igual no português, né? No português eu falo assim, ó, este é seu relógio. Na pergunta eu falo, este é seu relógio? No inglês, a gente precisa mover o verbo to be para o início da frase. Então eu fiz uma afirmativa, this is, e depois eu fiz a pergunta. Eu movi o verbo to be para o início e fiz a pergunta. Is this your wallet? Is this your wallet? E existem duas respostas, né? Se for, você vai falar yes, it is. Eu estou usando it porque é um objeto, né? No singular. E se eu falar que não, eu falo no, it isn't. Depois eu fiz a mesma coisa, só que com plural. Então a gente usa is this para o singular e a gente vai usar o are these para o plural, tá bom? Então eu fiz, ó, are these your keys? Are these your keys? Né? Se for plural, a gente não pode usar o it. A gente aprendeu isso. O it é só para o singular. Então a gente pode usar o they. Yes, they, as chaves, elas, né? Yes, they are. Se não forem, no, they aren't. Né? No, they aren't. Joia? Então, logo após isso, a gente adicionou a palavra where. Tá? E se fala assim mesmo, todo W se fala where. Eu estou perguntando aonde, que é o where. Where is my wallet? Onde está minha carteira? Nesse primeiro momento, a gente aprendeu o in e o on, tá? Que ele disse o in, que é o dentro, e o on, que é o sobre, em qualquer superfície. Podia estar no teto, só tem que estar sobre alguma superfície. Tá bom? Então a primeira pergunta é where is my wallet? Mais uma vez, na resposta, it é um objeto. It is in my purse, que é bolsa, certo? Ou seja, onde está a carteira? Ela, a carteira está dentro da minha bolsa. Mesma pergunta agora no plural, ó.
Where are my keys? Onde elas estão? Tem que usar o where. Tem que usar o are, certo? Porque é plural. Então, where are my keys? Mesma coisa, elas. Tá? It, objeto singular, uma coisa. They, mais de um. Nesse caso, são chaves. Elas estão sobre a mesa. Nesse exemplo aqui, a gente já deu início ao the, tá? O the, ele é o artigo definido. A gente aprendeu o a e o am, que é como se fosse o nosso uma. E agora a gente está vendo o the. O the você pode usar tanto para singular quanto plural. Ele é como se fosse o nosso o, a, os, as. Tá joia? Então, vamos ver o seguinte. Usando o the agora, desse lado, a gente tem a última parte, né, da unidade 2. Da unidade 2, isso mesmo. Where are the keys? Tá vendo? Onde estão as chaves? Where are the keys? Ele é definido. Eu sei sobre o que eu estou falando. Eu quero as chaves. Tá? Então, usei o the. The keys are under the table. Under é embaixo. Então, a gente aprendeu outros lugares. A gente aprendeu o under, que é o embaixo, o next to, que é o do lado, in front, que é o em frente, e o behind, que é o atrás. Então, o que eu fiz aqui é como se fosse uma fórmula, tá? Você tem the keys are under. Se ela estiver embaixo, vai ficar the keys are behind. Se ela estiver em frente, vai ficar the keys are in front of. Tá? Então, você só precisa mudar essa parte. É uma estrutura mesmo, tá bom? Agora, outra coisa. Aqui eu falei, the keys are, né? Where are the keys? The keys are. Na maioria das vezes, a gente não vai repetir, igual no português. Onde estão as chaves? As chaves estão. Na maioria das vezes, a gente vai falar elas. As chaves, né? Onde as chaves estão? Elas estão no armário, por exemplo. É a mesma coisa no inglês, ó. The keys are behind the table. Certo? Eu não preciso falar the keys are. Eu posso simplesmente substituir pelo they. Se for singular, no caso aqui, o the book, né? É um livro. Eu tenho que substituir pelo it, que a gente já viu isso. Então, the book is next to the door. Né? It is next to the door. They are behind the table. Tá joia? Então, essa foi a nossa aula 3, tá? Estude a 1, 2, 3 para fazer um teste legal, tá bom?